Aleluia. Glórias a Deus. Que bom é louvarmos o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho algumas memórias de infância que insistem em permanecer na minha mente e que cada vez que eu penso nelas, me dá um sabor de saudade. Você alguma vez já comeu algo que você não consegue esquecer? Eu me lembro da minha infância, quando eu ganhava uns trocados, eu ia até uma padaria que era no outro bairro para comprar um certo pudim de pão. Eles aproveitavam o pão amanhecido e faziam um pudim de pão e colocavam uma groselha nele. E aquilo era tão saboroso que eu costumava ir naquela padaria comprar aquele pudim de pão. E a irmã Eliana Diaconisa, aqui da igreja, eu falei para ela, e ela, vou fazer um para o pastor. E ela preparou. Estava muito bom, mas não era igual à minha memória. E ela falou, vamos fazer de tentativa em tentativa, enquanto eu vou comendo, né? Até chegar naquele sabor especial. Mas, irmãos, falando em pão, eu quero lembrar para você que Jesus é o único pão que você deve comer e jamais se esquecer dele. Esse é o pão vivo que desce do céu. Quem dele comer, nunca mais terá fome. Nunca mais. Creia nisso. Vamos para João, capítulo 21, e quero levar você a uma refeição com Jesus. João, capítulo 21, versículo número 9, na palavra do Senhor. João 21, o último capítulo deste evangelho, capítulo 21, na metade do texto da narrativa, versículo 9, que diz assim: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Deus Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este pequeno trecho que temos lido. Eu quero rogar, Deus, que o Teu Espírito, que tudo sonda, tudo conhece, venha revelar, Pai querido, aqueles segredos de nosso coração. Que o Senhor nos atraia, Pai, para mais perto de Ti. Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida por misericórdia, eu clamo. Fala conosco, Deus, desperta a igreja, Senhor. Queremos uma refeição contigo, mais uma vez. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode se assentar, o Senhor está presente nesta casa. Aleluia. Simão Pedro teve a grata honra de ter sido chamado por Jesus. Ele disse, o Senhor disse, eu vos escolhi. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei. O Senhor, portanto, separou aqueles homens para que fossem os seus discípulos, que fossem não apenas aprendizes, mas também praticantes da palavra. E é claro, irmãos, que o principal deles, talvez o mais destacado, tenha sido Pedro. E Pedro, na sua experiência pessoal com Jesus, tinha memórias com pão, memórias com o Senhor Jesus Cristo. E uma das suas memórias, certamente, foi aquela, quando ele foi chamado pelo Senhor. Ele contou em Marcos, de uma forma muito rápida,
que ele estava lavando as redes, depois deixando tudo, seguiu Jesus. Mas é Lucas capítulo 5 que vai nos falar claramente o que aconteceu. Que o Senhor estava acompanhado de uma grande multidão, então ele chega ali próximo do mar de Tiberíades, vê os barcos ancorados, vê que ali estão alguns pescadores que estão lavando as redes. Isso significa que eles tinham terminado o seu labor, e agora o Senhor olha para Pedro e diz a ele, se ele poderia emprestar o barco. Pedro empresta, o Senhor usa o barco para microfonar sua voz, amplificá-la, e aproveitando aquela maresia, aquele vento que vinha do mar, fazia com que a voz do Senhor se espalhasse para a multidão, e depois Pedro não ficou sem recompensa. O Senhor olhou para ele e disse, apanhaste alguma coisa? Ele falou assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e não apanhamos nada. E o Senhor disse para ele, olha, lança a rede, vai em alto mar, e lança a rede, porque apanhareis muito peixe. Eles disseram, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Que importante, irmãos, a obediência. Que importante é quando nós, mesmo talvez inseguros, talvez incertos, praticamos a palavra do Senhor. E eles vão, lembre-se, eles tinham lavado as redes, significava que eles iam ter que refazer todo o trabalho. Mas eles pegaram as redes, colocaram de volta dentro do barco, empurraram o barco, tiraram da prainha, levaram o barco para o alto mar, e ali, quando eles vão ali, o que acontece é algo sobrenatural, porque os peixes começam a saltar e vão para dentro do barco, e aquele barco começa a se encher, as redes se enchem, eles ficam atônitos, a rede está cheia, e o que é interessante, porque segundo o que se sabia naquela região, é que quando a rede ficava muito cheia, ela se rompia, mas a rede sustentou aquela quantidade de peixes, eles conseguiram trazer para o barco. E então Pedro, quando chegou à beira-mar, olhou para o Senhor e disse, Senhor, eu não quero ficar perto, te afaste de mim, porque eu sou homem mortal. Mas o Senhor disse, Pedro, doravante, tu serás pescador de homens. Aquela memória ficou marcada, aquela memória se destacava na vida de Pedro. E é claro, Pedro entendeu, o Senhor me chamou para ser pescador de homens. E daquele momento ele deixou tudo e segue Jesus. E é naquele mistério, quando eles estão agora em João capítulo número 6, alimentando a multidão, ele está acompanhando o Senhor, e o Senhor diz para os discípulos, tomem esses pães, esses peixes, e alimentem a multidão. Eles o fazem, e o milagre acontece na obediência. Quando o Senhor dá graças, parte o pão e o peixe emprestado do garoto, pega aquilo e coloca na mão dos discípulos, eles saem distribuindo, e não acaba, aquela multiplicação vai acontecendo a cada vez que eles vão distribuindo o pão e o peixe. Pão e peixe tem um significado simbólico muito profundo na Bíblia. O pão e o peixe são distribuídos, a multidão é alimentada, e eles têm agora uma outra memória. Primeira memória, o chamado de Pedro. Segunda memória, a multiplicação do pão e do peixe. Eles sabem que a sua história é uma história de pão e peixe. Agora, o que acontece é que o Senhor está com eles na sua última semana, antes de ir para a cruz. Naquele momento, não na Galileia, mas agora em Jerusalém, no cenáculo fechado, o Senhor participa com eles da última refeição, enquanto ainda está em seu corpo. O Senhor então diz para eles, como desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Naquele momento o Senhor diz para eles, olha, esta Páscoa tem um outro significado agora. Ele toma o pão, parte da graça, e diz, agora este é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz, comam dele. Eles comem, o Senhor então anuncia para eles, e o Senhor deles decai, o Filho do Homem será entregue a malfeitores. Vocês terão tristeza, vocês se dispersarão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eles não entenderam como nós. O que acontece é que Pedro já tinha dito para o Senhor, Senhor, eu nunca vou te negar.
esses aqui podem até te deixar, mas eu não te deixarei jamais. O Senhor olha para Pedro, talvez com um sorriso, conhecedor de tudo, olha para ele e diz: Pedro, tu não me negarás? Antes que o galo cante, ainda nesta noite, tu me negarás 3 vezes. E é fato, acontece. Mas o Senhor, como tinha dito, ao 3º dia, a sepultura não pôde detê-lo. Ele se levanta entre os mortos. Ele é levantado pelo poder do Espírito de Deus. Ele se levanta e ele vai visitar os seus discípulos. Eles estão amedrontados. Eles haviam fugido por causa dos judeus. Eles estão trancafiados no mesmo lugar, naquele lugar da refeição noturna, chamada para nós de ceia. Eles agora estão no mesmo cenáculo, quando há portas fechadas pela primeira vez. É a primeira vez que o Senhor vai se apresentar a todos eles. Eles estão ali, amedrontados, trancafiados, quando de repente o Senhor aparece e diz: paz seja convosco. Naquele momento, o coração deles se inunda de uma paz, porque quando o Senhor diz: paz seja convosco, Ele está declarando que há paz para o crente em toda e qualquer situação. Aleluia. Naquele momento, o Senhor então mostra para ele suas mãos feridas, o seu lado, mostra para ele as marcas da crucificação. Tomé não está ali. Tomé depois, quando se aproxima, o Senhor já não está mais, ele não acredita. 8 dias depois, segunda semana, o Senhor aparece. É a segunda vez que o Senhor se manifesta. Nessa segunda vez, Tomé está ali e o Senhor diz: Tomé, toma aqui minha mão. Toca aqui, toca o meu lado, coloca a tua mão e vê que um espírito não tem carne nem osso como vê que eu tenho. Tomé não se atreveu. Interessante que o Senhor não estava naquela sala, mas ele sabia, tinha ouvido tudo. O Senhor sabia. Tomé diz para o Senhor: Senhor meu e Deus meu. Ele crê em Jesus. É a segunda manifestação. A terceira é esta, que está escrito no texto que nós temos lido agora. E já era esta a terceira vez que o Senhor se manifestava depois de ter ressuscitado dos mortos. Essa terceira vez é o que eu chamo de refeição matutina. Nós temos 2 grandes refeições, 2 refeições especiais. Uma delas que o Senhor deixou marcada como memória para todo crente, dizendo para nós o seguinte: esta agora será a minha refeição convosco. Esta é a Páscoa que eu sempre quis comer com vocês. Fazei isto agora, todas as vezes, em memória de mim. É a Santa Ceia. É o pão e o vinho, que simbolizam o sacrifício expiatório de Cristo por nós. Significa a nossa salvação por intermédio exclusivo do sacrifício perfeito do Senhor por nossas vidas. Tem pão, tem vinho. É a refeição noturna. Mas a refeição matutina é diferente. Eu sei, irmãos, que todos nós que estamos batizados, que estamos nesse culto, participamos da refeição noturna, embora seja dia aqui ainda. Nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Mas há uma refeição que eu quero muito que você coma. Eu quero muito que você guarde em sua memória. Porque essa segunda refeição, esse desjejum, essa refeição é diferente desta que nós comemos agora. Esta é para a confirmação de que nós somos salvos. É para a certeza de que você está perseverando. Esta, a Santa Ceia do Senhor, é a nossa comunhão com Ele. Agora, a segunda refeição, que o Senhor empresta o peixe e comparte com eles, é uma espécie de uma refeição, que eu vou chamar uma refeição recordatória da nossa vocação. A primeira é para lembrar dele, a segunda é para lembrar de mim mesmo, é para lembrar de você, para você não se esquecer o que Deus fez por sua vida. Vamos ver isso então na Bíblia, porque o que acontece, irmãos, é que o Senhor fala para os discípulos, depois da segunda vez de haver manifestado, depois de ressuscitar dos mortos, fala para eles: agora vocês vão para a Galileia, saiam de Jerusalém e vão para a Galileia, porque eu irei adiante de vós. Eles vão para a Galileia, e quando chegam ali, é Galileia, é Tiberíades, é Cafarnaum, é a região costeira, é o lugar da profissão de Pedro, é o lugar onde
Pedro estava acostumado a pescar. E é claro, ele estava aguardando o Senhor, que não vinha, não chegava. Então ele resolveu e disse para os demais: vou pescar. E os outros foram com ele. Estavam ali sete homens. 7 homens que estavam dispostos a pescar. Eles então vão ao mar, estão pescando. E aquela noite inteira passa, eles não pescam nada. Havia passado 3 anos de alguma coisa, alguns meses. Um pouco mais de 3 anos. Aquela primeira experiência de Pedro com o Senhor, de pesca maravilhosa, já havia estado no seu subconsciente, ele havia arquivado aquela memória. É quando então, ele desce do barco, encosta o barco, está cansado. Ele está, talvez, desanimado. O Senhor não vinha. Quando naquela praia um homem aparece. E aquele homem diz para eles de uma forma que talvez você não entenda, porque ela é misteriosa. O Senhor aparece ali para eles e diz assim: filhos, pescaram alguma coisa? O Senhor nunca antes os chamara de filhos. Mas agora o Senhor carinhosamente fala para eles: filhos, apanharam alguma coisa? Eles disseram num grande e seco e enfático: não. E então aquele homem diz para eles: olha, lance a rede do lado direito, porque apanhareis muito peixe. Eu acho que já ouvi isso. Vão voltar, e foram para o mar. E naquele momento, como num déjà vu, acontece que os peixes começam a pular dentro do barco, e aquilo para Pedro é um refresco da sua memória, é um flash. Ele começa a perceber: puxa, é a mesma coisa. Mas João é mais rápido. João fala para ele: é o Senhor. Aquele homem lá na praia só pode ser Jesus. Pedro está despido quer dizer que ele estava sem a camisa, estava sem a túnica. Ele sabe que é o Senhor, ele veste a túnica. Quando ele veste, já João desce rapidinho, vai nadando, estão a 100 metros de distância, e João vai primeiro, Pedro vai atrás, e quando eles chegam ali, estão molhados. A túnica de Pedro está molhada. Ele vestiu a túnica porque ele entendia que o Senhor é digno de todo respeito. Ele entende que ele não pode se aproximar do Senhor ressurreto de qualquer maneira. Assim como eu e você não podemos estar diante do Senhor de qualquer jeito. Por isso ele se vestiu. Enquanto ele está ali olhando para o Senhor, naquela hora, eles percebem: a rede de novo não se rompeu. 153 grandes peixes. E se você me pergunte: pastor, o que significam 153 grandes peixes? Eu vou responder para você: não sei. Só sei que tinha 153 grandes peixes. E ele pega aqueles peixes. Eu fico imaginando, irmãos, eles vão escolhendo os melhores peixes. E o Senhor então olha para eles assim. Quando eles olham para o Senhor, com aqueles peixes na mão, eles estão com os peixes. O Senhor já está com tudo preparado, braseiro aceso, pão e peixe na brasa. E aí talvez você pergunte assim: mas pastor, por que é que Jesus mandou eles pescarem? Se ele já tinha na praia o peixe preparado. Simples, irmãos. Porque tudo na vida do crente são atos de obediência. Você só verá um milagre se você estiver disposto ou disposta a obedecer aquilo que o Senhor está te ordenando. E eu fico, irmãos, abismado, porque o que aconteceu com Pedro pode também acontecer comigo, com você. Porque às vezes, irmãos, nós desanimamos. E talvez você já ouviu tudo isso muitas vezes. Talvez você já desanimou, já esqueceu do seu chamado. Eu falei que a primeira refeição é aquela refeição que nos convida à salvação, é aquela que celebra a comunhão no corpo de Cristo. A primeira refeição, a ceia do Senhor, é a refeição da unidade com Cristo, a nossa intimidade com Ele, expressa o amor que Ele tem por sua igreja. Mas a segunda refeição, a segunda ela é vocacional. A segunda é recordatória daquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Ele disse: você agora eu te faço um pescador de almas, de homens. Você será pescador não de peixes, mas de homens.
Pedro está olhando para o peixe no braseiro, está olhando para o pão, e ele entende. Peixe, irmãos, para o cristão, desde os mais remotos tempos, desde a antiguidade, o peixe é símbolo não apenas do cristianismo, mas da vida sacrificial do crente. Se você é um daqueles que acompanha algumas coisas que acontecem no meio evangélico, você vai perceber que há alguns que trazem no seu carro algum adesivo que tem a marca do peixe. Você já viu aquela marca do peixe, né? E essa é uma marca muito antiga. Ela é a marca do Ixos. Ixos é uma palavra grega que significa peixe. E esta palavra, ela é um acronismo. Esta palavra, cada letra, para o grego, significava Jesus, Filho de Deus Salvador. E era interessante que eles não podiam dizer para ninguém que eles eram crentes, tinham que demonstrar por seu testemunho. E quando um crente desconfiava que havia outro crente ali, pegava na terra e desenhava o peixe, fazia o arco, desenhava o peixe, e o outro, se era crente, e ali esperava. Se a pessoa não fazia nada, esse não é crente não, mas o crente logo escrevia ali, Ixos. Aí você é dos nossos. Aí se abraçavam, era o código dos crentes no meio da perseguição. Aí eles entendiam, sabiam que você também é pescador, que nem eu sim sou pescador de homens. Lá se abraçavam e entendiam que o Senhor os havia alcançado, porque aquele peixe simbolizava a salvação de uma alma, a salvação de alguém que creu em Jesus. Portanto, irmão, cada vez que você comer um peixinho, lembra, o Senhor te chamou para ser pescador de homens. O Senhor te chamou para você deixar aquilo que você tem feito e lembrado, o meu tempo é dedicado para exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro, irmãos, que uma certa vez estava andando pelo Peru. Ali no Peru com o pastor Alfredo e o pastor Machado, íamos visitar as igrejas do Peru. E paramos ali à beira-mar. E fomos comer um peixe. E ficamos assim entusiasmados, porque o peixe era muito saboroso. Eles fritaram o peixe para nós, colocaram no prato, e nós olhamos aquele peixe, meu Deus, que delícia, o peixe peruano é saboroso. E quando nós fomos virar o peixe, viramos, só tinha espinha. Eles cortaram a próstata em duas, porque não tinham pescado nada, só tinham 2 peixes. Então eles pegaram aquele peixe e partiram no meio e colocaram virado. Então a gente pensava, puxa, o peixe está muito bom, mas só tem metade. Eles falaram, desculpe, é que nós não temos mais peixe, só tínhamos 2 peixes, e vocês são 4. E aí eu entendi, irmãos, que para a gente comer o peixe inteiro, se a gente quiser ter peixe à abundância, tem que ir pescar. Você tem que pescar se você quiser peixe. E é interessante, irmãos, que o Senhor já tem tudo preparado, e Ele quer te abençoar, mas você tem que ir à batalha, tem que sair à luta, você tem que ir pescar. Se você quer algo de Deus, entenda que o Senhor tem nos chamado para sermos pescadores de almas, de homens. Aleluia. Aqueles discípulos ficaram à volta do Senhor. 6 homens ali à volta do Senhor e Pedro mais pertinho do Senhor. Naquele momento o Senhor faz uma pergunta para Pedro. Ele olha para Pedro e diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Encare isso agora, olhe para mim um momento. E pense no seguinte, olhe para mim e relembre, eu quero trazer à sua memória uma coisa importante. Lembre-se que o Senhor, quando te chamou, Ele te atraiu por causa da sua bondade, da sua graça imerecida. Você veio para Jesus, e talvez você já se esqueceu do quanto que o Senhor fez por você. O Senhor estava olhando nos olhos de Pedro, e o Senhor perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Quando o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro não tinha como dizer, porque ele havia negado o Senhor. E Pedro disse, Senhor, eu desajeitado, ele diz no grego, Senhor, eu gosto do Senhor. E o Senhor diz, Pedro, não estou perguntando para você se você gosta de mim, eu estou perguntando se você me ama. Você me ama, Pedro? Você me ama? E eu te pergunto, irmão, você ama Jesus? Você realmente se interessa pela salvação alheia? Você ama Jesus?
Se você ama o Senhor, quero que lembrar uma coisa para você, que o Senhor nos diz na sua palavra. Ele fala para nós, lá em João, capítulo 14, diz: aquele que me ama, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é então aquele que me ama. Se você ama o Senhor, você tem que guardar o mandamento. E é claro, irmãos, eu amo Jesus, mas às vezes parece que o nosso amor pelo Senhor vai se esfriando, e nós temos que ter uma refeição matutina com o Senhor. O Senhor quer nos lembrar que Ele nos chamou não para ficarmos sentados apenas esperando o dia que Ele vai voltar. Se você fizer isso, talvez você se canse de esperar, porque o Senhor parece que não vem. E você talvez fique imaginando, o Senhor vai demorar, o Senhor não vem. Aí você volta a praticar aquelas mesmas coisas do passado. Você volta à sua antiga pescaria, ao seu velho estilo de vida. Eu me lembro quando o Senhor me chamou. Eu me lembro como o dia de hoje. Eu estava fazendo segurança em uma empresa. E estava do lado de fora, quando de repente eu ouvi o Senhor me dizer: Cid, tu me amas. E quando o Senhor falou isso para mim, irmãos, não foi uma voz audível, eu não sei explicar isso, mas foi tão forte no meu coração, que parecia que vinha de fora, fazendo de dentro para fora, não sei explicar, mas quando eu ouvi aquela voz dizer para mim: Cid, tu me amas, eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu te amo. E naquela hora, quando eu falei para o Senhor: Senhor, eu te amo, o Senhor falou: então agora você sai, vai lá e pede as contas. Naquele momento, eu não pensei duas vezes. Eu fui até a dona daquela propriedade, daquela empresa, disse para ela o seguinte: olha, Loredana, eu não posso mais ficar aqui. Então, você não está contente com o teu salário? Irmãos, eu recebia por dólar, eu recebia em dólares, eu recebia semanalmente, fora o salário que eu tinha da polícia militar. Não era pouco, eu ganhava $10.000 por mês. E a inflação subia, e cada vez que o dólar subia, o meu salário subia semanalmente. Era algo que eu havia pedido ao Senhor, e Deus me havia concedido, e agora o Senhor estava dizendo: agora você vai deixar tudo e me segue. Naquele dia eu não pensei, eu pedi as contas, e aí eu saí daquele lugar com uma alegria no meu coração: Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Já te obedeci, então agora você vai pegar e vai fazer aquilo que você fazia quando era adolescente. Adolescente, saiba de uma coisa: Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Eu me lembro que aos 14 anos de idade, eu tomei uma decisão na minha vida, de salvar o máximo de pessoas que eu pudesse, falar de Jesus. E dos 14 aos 17, eu saía pelas ruas, saía todos os dias, ia de casa em casa, pregando o Evangelho, falando: pessoal, posso orar por sua vida? Posso orar por você? Eu olhava aquele garotinho franzino, abria a porta: claro, filho, entra. Eu pregava, falava de Jesus, as pessoas criam, dizia para elas: olha, na quarta-feira eu volto aqui, se fosse uma segunda ou terça. Na quarta eu volto aqui, se fosse na quarta, dia, na sexta-feira eu volto aqui, e vou levar você para a igreja. Se fosse sexta-feira, vai dizer no domingo eu volto aqui. E eu voltava, e de repente eu ia para a igreja, vinha sempre um grupo comigo para a casa do Senhor. Vinham 3, 4, 5, às vezes 10 pessoas, vinham comigo. Eu dizia para ele: olha, o pastor vai pregar, ele pode falar qualquer coisa, ele pode falar sobre uma galinha, pode falar sobre qualquer coisa, não importa. Quando o pastor falar: quem quer estar Jesus, eu vou lá na frente, você vai comigo. E era toda semana, pessoas vinham comigo lá na frente, e aquilo, irmãos, o Senhor me trouxe à memória, igual o pão, aquele pão de groselha. Aquilo era o meu pão de groselha. O Senhor me lembrava: agora você vai fazer a mesma coisa. E eu trabalhava um dia sim, um dia não na polícia militar. Tudo bem, Senhor, eu vou fazer. Quando eu não estiver trabalhando, eu já saí da empresa, estou de folga agora, um dia sim, um dia não. Então eu vou sair um dia sim, um dia não, falando do Evangelho. E aí eu estava fazendo isso, e o Senhor falou assim: Cid, tu me amas? Sim.
Então agora pede conta da polícia militar. Aí quando o Senhor falou isso, irmãos, eu não pensei duas vezes. Pedi as contas. E até hoje, eu tenho visto a misericórdia do Senhor na minha vida. Porque eu atendi ao chamado de Deus. Claro, eu não quero que você faça o mesmo. Cada um tem um chamado da parte do Senhor. Porque eu estou apenas abreviando uma longa história. Apenas vou dizer para você o seguinte, que se você ama o Senhor, obedeça. Vale a pena obedecer ao Senhor. E quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nunca nos deixa sem provisão. O Senhor pergunta para você, você ainda me ama? Aí o Senhor olha para Pedro, Pedro está desajeitado, o Senhor fala para ele, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinhos. Cordeirinho fala de um processo que não aconteceu ainda. O cordeiro é o filhote da ovelha. Ele vai se transformar em ovelha, mas por enquanto é cordeiro, é pequenininho ainda. O Senhor está falando para Pedro, Pedro, toma conta daqueles que vão se converter, dos novos convertidos, cuida bem deles, para que eles se transformem em ovelhas. Tu me amas, Pedro? Então faz o seguinte, apacenta os meus cordeirinhos e apacenta as minhas ovelhas. Se você ama o Senhor, você não pode esquecer que o Senhor está dizendo para você, olha, Pedro, quando você for mais velho, outro vai te arrumar, vai colocar a tua roupa, vai te cingir e vai te levar para onde você não quer ir. E é uma grande realidade, é uma realidade real. Toda semana eu vejo velhinhos, eu convivo com alguns deles. Eu vejo velhinhos que são conduzidos em cadeira de rodas, são levados na cadeira de roda. Às vezes eles querem ir ao banheiro, eles têm que levantar a mão, eles têm que fazer algum aceno que nem a mão não consegue levantar. E aqueles que são auxiliares pegam aquela pessoa e levam ela muitas vezes para o lugar onde ela não quer ir. E o Senhor está falando para Pedro, Pedro, quando você for mais velho, outro vai te pegar e vai te levar para onde você não quer ir. E você vai ter que ir mesmo assim, mesmo contra a sua vontade. E aí eu fico pensando, irmãos, você prefere ir contra a sua vontade? Ou você prefere fazer a vontade do Senhor? O Senhor está falando para nós como igreja, dizendo para nós que nós temos que despertar. Se você ama Jesus, lembre-se da sua vocação. Hoje o Senhor colocou diante de você o pão e o peixe, dizendo para você o seguinte, olha, o pão significa o meu corpo que é dado em favor do mundo. O peixe significa aquilo que você deve fazer, a sua profissão de fé. Lembrando que você deve repartir o peixe e o pão. Vamos servir ao Senhor melhor, amém? Fiquemos em pé. Glórias a Deus. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Ele deu para eles o pão e o peixe. Aleluia. Hoje o Senhor coloca diante de você pão e peixe. O Senhor diz, olha, eu não te chamei aqui para o Japão, não te trouxe aqui para você simplesmente construir tua própria história. Não, tem provisão para você. Eu vou sustentar você enquanto você estiver nessa nação. Eu vou abrir portas que você não espera, mas você deve entrar por elas, e vendo as oportunidades que eu estou oferecendo, não recue. Não pense que eu te trouxe aqui simplesmente para você ser um bom profissional, melhorar a sua vida profissional. Não. Eu te trouxe aqui para algo muito superior. Eu te trouxe aqui para alavancar a sua vida, levando a conquistar muitas almas para Cristo. O Senhor tem nos dito que o Senhor quer usar as nossas vidas. Aleluia. Guarde isso. Amanhã você vai ser mais velho. E você vai lembrar do que eu estou dizendo para você. Porque se você chegar até lá, vai ser outro que vai te levar para onde você não quer ir. E essa parte mais triste, irmãos, eu vejo isso, como lhes disse. Você quer ir para um lugar e você não pode ir,
porque você não tem forças para ir. Hoje você tem forças. Faça o melhor para o teu Jesus. Faça o teu melhor para o Senhor. Deixe de lado o desânimo. Desperta, alegra o teu coração, porque o Senhor quer fazer grandes coisas através da tua vida. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te exaltamos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde de Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por parte do teu povo reunido aqui. Eu quero rogar, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor edifique a nossa fé, que o Senhor nos leve, Pai, a termos memórias, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, o Senhor coloca diante de nós o pão e o peixe. Obrigado, Senhor. Eu entendi o recado. O Senhor quer que nós trabalhemos para Ti. O Senhor quer que nós falemos do Teu amor, que nós não esqueçamos, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Pai, usa, Senhor, o adolescente, usa o jovem, usa o casal, usa o homem, usa a mulher, usa o moço. Pai, usa a moça. Pai, usa-nos, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor. Estamos à Tua disposição. Não queremos, Pai querido, voltar atrás. Nós Te aceitamos como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Obrigado, Ixos. Obrigado, Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor.